Glória a Deus, voltando para o nosso segundo vídeo da nossa terceira aula. Glória a Deus, que Deus possa abençoar. Irmãos, vamos lá em Mateus, continuando em Mateus, certo? Nós lemos o 13, nós lemos o 34 e o 35. Agora eu quero que vocês leiam com bastante atenção o versículo de número 33 do capítulo 13, certo? 13, 33, que diz assim: então lhes disse outra parábola. Nós lemos o 34 e o 35, certo? Então lhe disse outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que certa mulher tomou e misturou e escondeu com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Que revelação! Observa que aqui no versículo 35, que nós já lemos no segundo vídeo, no primeiro vídeo a gente leu: abrirei em parábolas a minha boca e declararei as coisas escondidas desde a fundação do mundo, lá do princípio. E de quem que Jesus estava falando aqui a respeito do reino? Para quem ele estava falando, ou de quem ele estava falando? Ele estava citando quem? Quem era essa mulher que ele estava falando? Será que pode ser alguma mulher lá do Antigo Testamento? Pode ser. O que é que vocês dizem? Pode ser. Será que ele estava citando alguma mulher? Ó, certa mulher tomou 3 medidas de farinha e escondeu 3 medidas de farinha, 3 medidas. Certo? Agora, marca alguma coisa aí, deixa anotadinho aí. Vamos voltar lá para o Salmo 102, que foi da nossa primeira aula. Salmo 102. Ó. Salmo 102. Versículo 13. Versículo 13, que diz assim, ó: tu levantarás e terás compaixão de ti, Sião, porque já é tempo de que sejas benevolentes com ela, pois já chegou o tempo estabelecido para isso, ou seja, Israel, que é Jerusalém, tá? Agora aqui o versículo 14: porque os teus servos amam até não, esse aqui não, o 15, vamos 15. Assim as nações temerão ao nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Presta atenção, para a gente colocar em ordem isso aqui, a gente lê primeiro o 15, certo? O 15 que está falando das nações, que primeiro foi as nações, falou lá do tempo de Noé, de Adão até Noé, estava falando com as nações. Vem falando com as nações, até Israel ser eleito, certo? Então ele vinha falando com as nações. Aí depois você marca o 15, deixa, grifa alguma coisa aí, faz alguma coisa, anota alguma coisa aí. O 15, aí depois você vai pro 13, que vai apontar para Israel, certo? Aí depois você vai pro 18, que vai apontar para quem? Isto será escrito para gerações futuras, que aponta para a igreja, certo? Então você grava bem aí, são 3 medidas de quê? Que a gente leu lá atrás. 3 medidas de farinha. Está onde escrito isso? Vamos para lá. Mateus, capítulo 13, versículo 33. O reino dos céus é semelhante a um fermento que certa mulher tomou, misturou e escondeu com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. E o que é isso? Tudo aí, pastor, que eu não estou entendendo. A igreja, ela é um bocado dessa medida. Ou seja, ela é a terceira medida de farinha. Ela é a terceira medida de farinha. Preste atenção. Certa mulher tomou, misturou, escondendo em 3 medidas de farinha. São 3 pães. 3 medidas de farinha. É tremendo, né? Tremendo? Isso aqui ainda não é tremendo não. Vamos lá para Gênesis. Aí você vai ver o que é tremendo.
Gênesis, capítulo de número 18. Agora você vai ser impactado com isso aqui. Lembra da mulher que eu falei? Quem era a mulher? Quem era a mulher que Jesus falou? Certa mulher tomou 3 medidas de farinha. Quem é essa mulher? Vamos lá. Gênesis capítulo 18, versículo de número 1 em diante. Vamos lá. Apareceu o Senhor Jeová a Abraão no cruzamento do vale, junto aos carvalhos de Manre. Estando ele sentado à entrada da tenda ao meio-dia. Preste atenção. Levantando Abraão os olhos, viu 3. Eram quantas medidas? 3. Te liga no número 3 aí. 3 varões que estavam em pé em frente dele. Quando os viu, adiantou-se da porta da tenda ao seu encontro e prostou-se com o rosto em terra. Ele viu quantos varões? Quantos? 3 varões. Mas olha o que ele disse. E disse: Adonai, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes longe do teu servo. Peraí, ele viu quantos? 3. Se ele viu 3, por que ele disse, ó Adonai? Ah, para de graça, você não pegou. Ele viu 3, mas ele falou só com um. Ou seja, os 3 ele sabia que era só um. Ah, pelo amor de Deus, rapaz, você não pegou. Olha a forma, a expressão, quando ele vai verbalizar, quando ele vai falar. Olha aí, ele disse, Adonai, Adonai, Senhor dos senhores. Olha que ele disse, Senhor dos senhores. Ele viu 3. E quando um fica lá e 2 vai com Ló lá em Sodoma e Gomorra, quando Ló vê os 2, Ló não tem a mesma visão que Abraão. Não tem a mesma visão que Abraão. Porque quando Ló vê os 2, ele disse, o que os meus senhores desejam? Ou seja, ele viu os 3 como um. Ele tinha a visão da divindade gloriosa de Deus. Mas Ló não tinha. Quando Ló viu, ele disse, o que os meus senhores desejam. Não teve a mesma visão de Abraão. Tem uma visão ampliada do teu Deus, rapaz. Para de ter essa mente pobre, essa mente seca. Passa a pensar, irmãos, da forma que a Bíblia nos ensina. Olha para o teu Deus e vê a grandeza que é o teu Deus. Olha a forma que ele diz quando ele vê os 3. Ó Adonai, Senhor dos senhores, não passes longe de mim. Eu estou aqui na porta da minha tenda. Lá vai. A hora que Deus está passando, você está na porta da sua tenda? Ou você está fora da sua tenda? Que horas era? Meio-dia. Não tinha por que ele estar na porta da sua tenda esse horário, mas ele estava lá. Será que você está no lugar certo? Porque se ele não tivesse lá, ele tinha perdido as grandes revelações de Deus. Esteja no lugar certo, meu irmão, para te aprender, para te se aprofundar no conhecimento da palavra, para te mergulhar no conhecimento bíblico. Glória a Jesus. Versículo 4. Rogo-vos que tomai um pouco de água, por favor, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo da árvore. Versículo 5. E trarei um bocado de pão. Lá vem, segura. E refazei a força do vosso coração. E depois ireis adiante, porquanto por isso haveis passado perto do vosso servo. Responderam-lhe, fazei como disseste. A forma que Abraão vai falar, lá vem o mistério. Jesus sabia de tudo, rapaz. Jesus sabia o que ele estava falando. Jesus não falava coisa com coisa, não. Todas as parábolas que ele falou tinham sentido. Não era algo sem sentido. Olha o versículo 6, a chave de tudo. Pode grifar, meu irmão, esse versículo 6 aí. Então Abraão correu à tenda onde Sara estava e disse, amassa depressa 3 medidas de farinha e fazei bolos.
Quantas medidas era lá? Quantas medidas era lá? Eram 3 medidas, Jesus disse. Eu vou ler, irmãos, que você não pegou, pelo amor de Deus. Então lhe disse outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que certa mulher tomou e misturou e escondeu com 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha, rapaz. Então Abraão correu à tenda onde Sara estava e disse: amassa depressa 3 medidas de farinha e faz um bolo. Isso aqui não é para qualquer cabeça, meu irmão. Isso aqui não é para qualquer mente. Não é para qualquer mente isso aqui não. Isso aqui é só para quem tá ligado com o papai. Só para quem tá ligado com Deus, meu irmão. Dê glória a Deus aí. Dê glória, rapaz. Porque você foi incluso. Porque senão ia ser só 2 medidas, rapaz. Mas ele disse: faz 3. Faz 3. Porque tem uma que ainda não foi criada. Calamandou, calavacé. Tem uma que ainda não foi criada. Não pode ser só as nações de Israel. Tem que ser uma que ainda não foi criada. Salmo 102. Você leu lá, irmãos? Você viu como é poderoso? Irmãos, eu sei o que eu estou falando aqui, irmãos. Eu não estou falando coisa da minha cabeça, não, irmãos. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou ensinando, rapaz. É Bíblia. Eu estou mastigando para vocês aqui, para vocês terem um bom alimento, irmãos, para vocês sentirem o saborzinho da palavra, do pão gostoso, o pão natural, assado no forno de Jeová, rapaz. Glorifica a Deus por isso. Então Abraão correu à tenda onde Sara estava, disse: amassa depressa 3 medidas. Vê se os irmãos alcançam em pegar aí. Desculpa aí, tá? Não tá muito bem organizado o desenho. Mas vamos lá. Dá pra pegar aí, né? Esse aqui é o contrário. É desse lado aqui. Como a câmera é câmera frontal, aí a câmera é frontal, aí tem que fazer ao contrário o desenho, certo? Vocês estão entendendo aí, né? Fica escuro quando eu coloco aqui na frente aqui. Eu vou colocar bem aqui assim. Vocês estão conseguindo ver aí, né? As 3 medidas de farinha, certo? A primeira medida, vocês estão sabendo, né? Foram das nações. Isso aqui são 3 pães. Dá para entender os pãozinhos aí, né? O primeiro, o segundo e o terceiro pão. A primeira medida era para as nações. Fazem porque todos os três ali comeram aquele pão. Comeram aquele bolo. Se eles comeram, ou seja, eles sabiam do projeto de Deus. Porque aquilo ali, aqueles 3 ali, era o próprio Deus que estava ali em forma teofânica. Ou seja, eles próprios desceram aqui na terra para formar o projeto deles aqui na terra. Vocês estão entendendo aí? Então dá um glória aí para Jesus. 3 medidas de farinha. A primeira medida das nações. A segunda medida de Israel. A terceira medida da igreja. Então dê glória a Deus porque você foi incluso. Quem seria nós se a gente não fosse, nós não fôssemos a terceira medida? Quem seríamos nós, irmãos, se a gente não fosse a terceira medida? Então glorifica a Jesus. Glorifique a Jesus, pelo amor de Deus. Glorifica a Jesus. Glorifica a Jesus, irmãos. Que você é a terceira medida. Você tinha que ser incluso, irmãos. Deus tinha que colocar. Louvado seja Deus. Deus tinha que colocar, irmãos, a terceira medida, senão ia ser só 2. Como era que ia ficar? E a gente ia ficar onde? Deus sabia de tudo, Deus sabe de todas as coisas. Por isso que Jesus
ele começou a falar por parábolas, e quando ele vai falar, ele lembra de Sara, ele lembrou naquele mesmo momento que ele desceu, ele estava lá, o Verbo estava lá, ele provou o pão, ele provou a medida, aleluias, ele provou das medidas, irmãos. Quantos eram que estavam lá? Eram 2? Era 1? Não, eram 3 varões. 3. Um era o Pai, um era o Espírito e um era o Filho. Pegou aí? Mas vamos colocar em ordem. Estamos colocando em ordem aqui. O Espírito Santo, Deus, presta atenção. Deus, ele ama quem? Israel. Deus ama Israel. Coloca Deus aqui, ó. Pode notar, se quiser fazer esse desenho, tudo bem. Coloca Deus aqui, ó, Israel no meio aqui, ó, certo? Israel. Coloca Deus, ama Israel. E o Espírito Santo ama as nações. Porque lembra, lá no capítulo 6, se me falta a memória de Gênesis, que o próprio Deus diz assim, o meu Espírito não contenderá mais com o homem. Não. Ou seja, naquele momento Deus retirou o Espírito dele, porque as nações não receberam, não adoraram a Deus da maneira que era para eles adorarem. Então ele retirou o seu Espírito da terra. Ou seja, o Espírito, ele ama as nações. Deus, ele ama Israel. E quem ama a igreja? Quem ama a igreja? Quem deu a vida por ela? Calamandou, calavassu, vianai. Quem deu a vida pela igreja? Vou repetir que é para vocês pegarem. Lá vai. Quem ama as nações? Fala. Quem ama as nações? O Espírito Santo. Quem ama Israel? Deus. Quem ama a igreja? Jesus. Pode notar. Note aí. 3 medidas de farinha. Tá? 3 medidas de farinha. Tá lá em Mateus, capítulo 13, versículo 33. As 3 medidas, certo? 13, 33, as 3 medidas. Aí vai para Gênesis, nota aí, capítulo de número 18 e o versículo 6. Note aí as 3 medidas. Volta lá para o Salmo 102, certo? Que é o texto-chave. Desde o começo estou falando para vocês. Texto-chave. Aí você vê lá as 3 medidas. Aí você nota aí em cima. Deus, o Espírito ama as nações, Deus ama Israel e Jesus ama a igreja. Deixa tudo notadinho aí para você não perder nada do que está sendo falado aqui. Amém, irmãos? Deixe tudo notado. Irmão, essas aulas que estão sendo gravadas, eu espero que tenha ajudado, esteja ajudando os irmãos. Que eu estou falando coisa aqui, irmãos, coisas profundas. Eu tenho certeza, coisas que você nunca ouviu alguém falar, você está ouvindo agora aqui. Eu não estou contando história, irmãos. Eu estou indo para a Bíblia. Vocês estão vendo, eu estou indo para a Bíblia. Eu gosto de deixar a Bíblia falar. Ela vai se explicar, ela mesma. Eu não vou explicar a Bíblia, ela vai se explicar. Eu só estou lendo ela. Só estou lendo ela aqui. Então preste bem atenção. Vamos terminar por aqui a nossa terceira aula de eclesiologia. Falamos sobre a igreja. Acredito eu que na próxima aula, na 4ª aula, nós vamos falar da tipologia da igreja no Antigo Testamento. Tá bom, meus irmãos? Acredito eu que na próxima aula nós vamos falar da tipologia da igreja no Antigo Testamento. Certo? E vamos nos aprofundar mais e mais e mais e mais aí. Ok? Ainda tem para falar da igreja, a tipologia, dá para falar o sacerdócio da igreja, o reino, tudo nós vamos falar. Eu estou mastigando para os irmãos. Quando vocês chegarem lá na frente, terminarem essa capacitação teológica, vocês vão estar com conhecimento muito ampliado. Vocês vão amar e lembrar, com esse humilde servo de Deus aqui, que deu essas aulas aprofundadas para vocês, ter esse conhecimento ampliado das Escrituras. Amém? Que Deus abençoe, que o Papai do Céu venha abençoar sua casa, sua família, seu ministério, seu trabalho, em nome de Jesus. Quero lançar uma oração, quero fazer uma oração sobre a sua vida. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor,
Coloca na mente deste aluno, desta aluna, Pai, agora, neste momento, a Tua palavra, para que possa descer para o coração e ficar guardada, Pai, na tábua do seu coração, a Sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe todos que estão assistindo essas aulas neste exato momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo os abençoe.